CBN, seu direito. Todas as quartas-feiras é dia do quadro Seu Direito, para a gente falar de direito trabalhista aqui no estúdio CBN com o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Olá, Vinícius, muito boa tarde. Se você quiser mandar um Vai Corinthians hoje, você merece, tá? Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Só foi o primeiro jogo e eu sempre falo, a gente tem que ter pé no chão, tem uma nova disputa, né? Corinthians e Palmeiras aí no dia 27, então vamos aguardar o próximo jogo. Muito boa, muito bom. Esse pé no chão é bom para todo mundo, viu? Para quem acha que já ganhou, para quem acha que já perdeu também. Bom, agora, sabe, Vinícius, um assunto que a gente vai tocar aqui, porque tem pessoas que acham que vão perder o emprego ou dias de férias. Circula pelas redes sociais um vídeo no qual uma mulher diz que uma nova lei trabalhista esse ano determina que quem trabalha com carteira assinada, mas entrega muitos atestados, vai perder dias de férias. É verdade isso? Pode acontecer? Pode descontar das férias dias não trabalhados por atestado médico? Bom, Marco, e acho que esse vídeo aí, não assisti o vídeo, mas ele está bastante equivocado, né? Na verdade, atestado médico é uma falta que a gente chama de justificada. Então, toda vez que alguém tem um problema de saúde, né, e vai até uma unidade de saúde, até um médico privado, não importa da onde ele é, se é uma unidade pública ou privada, e pega um atestado, é porque ele está incapacitado de trabalhar naquele dia ou naqueles dias, naquele período especificado no atestado. Então, essa situação é a chamada falta justificada. Se ela é justificada, ela não pode ter consequências no aspecto da remuneração e nem das férias, né? É claro que se ele tem um afastamento superior a 15 dias, aí evidentemente ele vai lá para o INSS, que as pessoas falam popularmente, né? Então ele vai fazer uma perícia no INSS para poder, a partir do 15º dia, receber pelo INSS, não mais pela empresa. Então até o 15º dia quem paga é a empresa. Mas especificamente em relação a esse vídeo, realmente a afirmação dela está equivocada. A falta sendo justificada, não há porquê ter desconto nas férias. Então esse ponto é muito importante. É claro que tem uma coisa que eu chamo a atenção, Marco, que acontece muito, infelizmente, são as fraudes de atestados. Alguns trabalhadores acabam se valendo de atestados falsos para justificarem suas faltas. Quando acontece isso, realmente o trabalhador, né, está correndo um risco muito grande, porque ele está cometendo uma fraude, um crime, inclusive, né, que pode ser ainda punido, né, na esfera criminal e até responsabilizado pelo médico, né, que muitas vezes já aconteceu o caso, eu já comi vários casos de médicos que descobrem que estão sendo utilizados atestados em nome dele, com carimbo e etc., inclusive, sem essa pessoa ter passado por uma consulta e ter sido atendida. Então o trabalhador tem que tomar muito cuidado com isso, e é importante deixar claro que ele precisa realmente pegar o atestado e ir lá quando ele estiver incapacitado para o trabalho. Então está incapacitado, realmente, o médico atestou isso, aí sim a falta dele vai ser justificada. Doutor, boa tarde. Existe um limite, por exemplo, de atestados médicos que o funcionário ele pode apresentar no ano, por período? Tem alguma legislação sobre isso? Então, tá, é muito boa a sua pergunta. A gente nunca sabe quando a gente vai ficar doente, quanto tempo a gente vai ficar doente e quanto tempo a gente vai ficar incapaz para o trabalho. Então, não existe uma limitação, né, de dias. Então, não tem como um empregador ou a lei determinar qual o limite que o empregado pode se afastar durante o ano. O que acontece, como eu disse, é que o empregador, né, a empresa, ela é responsável pelos primeiros 15 dias de pagamento. Depois disso, aí vai para o INSS, o INSS é o governo que acaba fazendo o pagamento do benefício por auxílio-doença, no caso aí, que é o comum quando tem um afastamento simples de doença que não é relacionado ao trabalho. Então aí o trabalhador, ele continua recebendo uma remuneração, né? Evidentemente, às vezes menor do que seu salário, isso é importante verificar essa situação, essa condição, depende do valor que esse trabalhador recebe, que o INSS tem um teto, né, de recebimentos, e aí, especificamente, não existe nenhum tipo de restrição no número de atestados de dias que essa pessoa fica afastada. A diferença é quem paga essa conta, né, essa remuneração do trabalhador. Até o 15º dia é a empresa, depois do 15º dia passa a ser o INSS, que é o responsável para fazer esse recolhimento, esse pagamento da remuneração. Então, não existe nenhum impeditivo. E, aliás, caso qualquer empresa ou qualquer empregador
crie um limite fictício, né, na empresa, né, de número de dias de atestado, ele vai estar cometendo aí, né, uma prática discriminatória contra esse trabalhador, e aí é possível ter uma ação judicial de uma indenização contra essa empresa. Agora, tem uma questão interessante vinda da nossa ouvinte, a Simone. Ela diz o seguinte: uma empresa que ela trabalhou, se tiver 2 dias de atestado no mês, perde o direito à cesta básica, porque tem empresas que dão a cesta básica como benefício. Isso é fora do contrato de trabalho, isso é algo acordado entre empresa e funcionário. Isso pode acontecer, Vinícius? Vamos lá, Marco. Entre empresa e funcionários, se é um acordo só entre eles, isso não pode acontecer. Tá? Isso depende de uma norma coletiva de trabalho. Então, a primeira premissa é o seguinte: a cesta básica, dar uma cesta básica mensalmente, a empresa conceder para um empregado, isso não está previsto na lei, certo? Não está previsto na lei, ou ela dá por mera liberalidade, então ela está dando esse benefício para o empregado, e ele não pode tirar esse benefício em nenhuma hipótese, a não ser que em uma negociação coletiva, né, e aí algumas empresas fazem muito esse tipo de negociação com os sindicatos, para incentivar que não ocorram faltas injustificadas, né, é importante deixar claro, não é essa questão do atestado, você acaba concedendo aí um benefício, como por exemplo da cesta básica, para estimular o empregado a não faltar, né? Isso acontece. Então, o que pode ter acontecido aí nesse caso é o sindicato ter feito algum tipo de acordo com a empresa para implementar esse benefício, mas que esse benefício estivesse vinculado com a assiduidade. Há uma discussão em relação a isso, se isso é legal ou não, evidentemente, né? Porque há uma interpretação que é uma prática discriminatória, se a pessoa faltou por um atestado médico, ela pode sofrer uma punição, né? Então, seria uma prática discriminatória em relação a esse empregado que ficou enfermo, não teve culpa, né, de ter ficado doente, e aí está sendo punido duplamente, né? Porque além de ter ficado doente, vai ficar sem receber, né, a cesta básica, que inclusive é para melhorar a alimentação do trabalhador. Doutor, até falando dessa questão ainda de alimentação, os funcionários, muitos deles recebem também o valor diário, né, no cartão lá do Vale Alimentação, que pode ser de várias empresas. No dia em que o funcionário ele apresenta o atestado, a empresa ela tem que pagar também o Vale Alimentação daquele dia, ou nesse caso não, já que a pessoa não foi trabalhar? Ela? Oi, doutor, me ouve? Estamos te ouvindo. Não, está cortando. Repete, tá, por favor. Eu vou refazer a pergunta, doutor, sobre o Vale Alimentação, né? Quando o funcionário ele apresenta o atestado médico, a empresa ela tem que pagar o valor do Vale Alimentação daquele dia no cartão, né, que é oferecido, ou não, uma vez que o funcionário ele não foi trabalhar naquela data? O Vale Alimentação ali, efetivamente, é pelo mês trabalhado, né? Então, não se desconta os dias. No meu entendimento, o Vale Alimentação, a pessoa continua comendo independentemente se ela trabalhar ou não. Então, esse benefício concedido justamente é para melhorar a alimentação do trabalhador. Inclusive, tinha um programa que chama PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, no qual a empresa recebe um benefício fiscal por estar nesse programa, né? Então, é claro que nesse sentido, especificamente, no meu entendimento, ela não pode descontar quando o trabalhador falta, aí, diferentemente do Vale Transporte, que é aquele benefício que está previsto na lei, e estabelece que é para que exclusivamente para ida e retorno ao trabalho. Aí, realmente, se a pessoa, no caso do Vale Transporte, ela não vai trabalhar naquele dia, em tese, ela não usou esse dinheiro, né? Não usou esse passe, que a gente chamava antigamente, né? Então, se ela não utilizou, ela pode utilizar num próximo dia. Então, evidentemente, que é um crédito que ela tem aí, que ela pode ser compensado posteriormente pela empresa. Mas o Vale Alimentação, no meu entendimento, não. Vinícius, ontem a gente fez uma entrevista aqui sobre saúde mental, que é algo que tem afastado muitos trabalhadores, né, do emprego, né? E nesse caso, por exemplo, que, entre aspas, é subjetivo, né? Porque não tem como um exame comprovar, um exame físico, né? Uma chapa, um raio-x comprovar que a pessoa está com algum problema de saúde mental, o que está afetando o desempenho no trabalho. Nesse caso, é a mesma situação, tem que passar pelo INSS, passar por um psiquiatra para poder o funcionário voltar a trabalhar, e se existiria, por esse caso, por ser, entre aspas, abstrato, algum prazo
que máximo que o trabalhador pudesse ficar de fora do trabalho? Oi, Marco, desculpa, mas tá cortando cada vez que você fala, a gente tá entrando na comunicação. Oh, que pena. Então, eu tava picotando, não consegui entender a sua pergunta. Tá, rapidamente, quem é afastado por saúde mental, se tem algum prazo, algum período específico que é obrigado a voltar a trabalhar? Bem não, Marco. Na verdade, o prazo de retorno ao trabalho vai depender da perícia médica do INSS. Então, o INSS faz uma perícia nesse empregado e diz se está apto ou não está inapto ao trabalho. Então, é um prazo indeterminado. Tudo vai depender da análise médica do perito designado pelo INSS. Se o perito do INSS entender que esse trabalhador está apto ao trabalho, ele ainda tem o direito a recorrer dessa decisão, né, na instância administrativa, junto ao próprio conselho do INSS, ou se não, ele pode inclusive ingressar com uma ação judicial junto ao Juizado Especial Federal, né, para tentar reverter essa decisão. Então, não existe um prazo determinado, o que vai decidir isso justamente a perícia médica, seja administrativa ou judicial, para definir se esse trabalhador está apto ou inapto ao trabalho. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, volta na próxima quarta-feira com mais um quadro Seu Direito. Muito obrigado pela participação com a gente, Vinícius. Um abraço. Um grande abraço para vocês e uma boa tarde. Boa tarde. Agora 3h27, a gente vai para um intervalo, já volta com mais informações.